chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, e toda a multidão dos discípulos regozijando-se. Aí você pode marcar esse regozijar-se, e começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhes, dentre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. Verso 40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Como adorar o Rei? Digam comigo. Como adorar o Rei? Mais uma vez, bem forte. O Rei. Há um escritor chamado A.W. Tozer. Ele escreveu um livro sobre adoração há muitos anos. E quando ele pregava nos Estados Unidos, na Califórnia, ele deu muita palestra sobre adoração. Se vocês depois puderem comprar esse livro dele, comprem e leiam. Já há muito tempo ele falava sobre a queda na adoração. E uma das expressões que ele usava é: a adoração é uma joia perdida na igreja. Eu não estou falando de conjunto, eu não estou falando de cantor gospel, eu não estou falando de cantor famoso, eu estou falando de adoração. E isso é muito importante que você compreenda isso. Por quê? Porque se você analisar, a adoração, ela independe de afinação, ela independe de formação de canto, não trata nada disso. A adoração a Deus não é a beleza no louvor, como muitos falam hoje. Muitos falam, a adoração ela não significa ter uma voz bonita ou um talento para cantar. Não tem nada a ver com isso. E a gente, quando fala de adoração, hoje eu vendo aqui o pastor presidente e os senhores glorificando a Deus. Agora vamos analisar aqui próximo a Europa. E vamos analisar a América. Vocês sabiam que os maiores movimentos de adoração na América, eles estão corrompidos. Além de estarem corrompidos, as igrejas na América e aqui próximo, Londres, vocês sabem, o berço de grandes impactos evangelísticos, o berço da reforma protestante, o evangelho foi à bancarrota. Por que na verdade não tem mais a efervescência na época dos grandes reformadores? Por outro lado, se você pegar agora atualmente a América, por que hoje grandes igrejas elas estão se tornando locais de aluguéis para outros eventos? Só para vocês terem uma ideia, ainda prosseguindo, você pode observar que nós temos glamour, nós temos aplausos, nós temos pessoas famosas na adoração. Mas é como diz W. Tozer, fazendo uma citação de Apocalipse 3:4, quando ele diz na citação bíblica: vejo que vocês estão ricos e dizem, nós não precisamos de nada. Estamos abastecidos. O Senhor Jesus fala para aquela igreja: vocês não sabem, vocês são pobres, vocês são cegos, são miseráveis e são nus. Há muitos que pegam esse microfone aqui e vão cantar e vão adorar a Deus. Mas ele só adora e só canta se de imediatamente cair 20 mil na conta dele. Que adorador é esse? Há muitos que estão usando esse microfone para serem pregadores do evangelho, mas ele só prega se ele já acertar 40 mil, 20 mil, 30 mil na conta dele. Que adorador é esse? É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: vocês pensam que são ricos, mas vocês são pobres. Grandes teólogos, grandes expositores, grandes doutores na Bíblia, mas pigmeus na comunhão com Deus. E às vezes vocês escutam essas coisas e pensam que é adoração, e pensam que é louvor, e pensam que é comprometimento, mas não tem nada de compromisso com Deus. E quando nós falamos sobre essa questão da adoração, há um autor que diz assim, até um autor brasileiro,
ele diz da seguinte maneira, ele diz claramente que a adoração não é música, adoração não é ritmo. Eu posso cantar ritmado. A adoração, ela tem um poder terapêutico, a música terapêutico muito grande, que quando eu começo a tocar, isso pode trazer uma afinação para o meu espírito. Não é à toa que na Grécia, eles usavam muito o instrumento e a música para a hipnotização das pessoas. Bote uma música bem suave. Se você pegar uma música suave, fechar os olhos e meditar, você vai entrar em transe, você vai entrar dentro de um nível místico de espiritualidade. E há muitos que pensam que isso é uma adoração, e isso não é adoração. A adoração que nós falamos na Bíblia não é simplesmente eu fechar os olhos ou levantar as mãos. Adoração na Bíblia é o respirar de Deus em nós. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, faça o quê? Vamos lá, diga bem forte. Todo ser que faça o quê? E por que você, quando chega aqui, não louva a Deus sem qualquer pressão minha, sem qualquer ato meu? Por que você precisa de um incentivo meu para adorar, se adoração é respiração a Deus? Deu para entender agora? Às vezes vocês estão desanimados e querem que eu anime vocês. Quem tem que animar, e a palavra animar é da palavra alma, que é vida. A Bíblia diz em Gênesis 2,7, soprou nas suas narinas o nefesh, soprou o fôlego de... Então, se você vem para cá e sabe quem te deu vida, você já adora ele espontaneamente, porque adoração é fôlego. Digam comigo, adoração é fôlego. Então, quando você quer saber o valor do seu fôlego, vá para a UTI. Se você quer saber o valor do seu fôlego, vá para a UTI. Uma respiração que você dá, só uma UTI vai dizer o valor para você. Então, quando eu trato sobre essa questão da adoração, ouçam bem, gente, adoração, me desculpem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e para que as pessoas não aprendam errado. Adoração não é apenas eu gritar, adoração não é apenas eu fazer um barulho, adoração é consciência. É tão tal que quando você abre a sua Bíblia, no Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, versículo 11, a Bíblia diz, e os anciãos que estão perante o trono, e diante daquele que está sentado no trono, o que os anciãos fazem quando eles estão perante aquele que está sentado no trono? Tiram as suas coroas, se prostam diante dele, olha a consciência, digno és. De quê? Digno és de receber, digam comigo bem forte, a honra, vamos lá bem forte, a honra, a glória e o... Pronto. Quando você tem consciência de quem é Deus, de quem é o Senhor, você não precisa do meu incentivo para adorar, você não precisa do meu incentivo para glorificar, você não precisa de um empurrão meu para você dar glória, ou eu não preciso te derrubar para você ver glória de Deus aqui. É consciência, é eu saber quem está lá em cima. E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que está onde? E quando você vai para Eclesiastes 5:2, Calvário te dizia, veja que tu não vale nada, que Deus está em cima e tu estás aonde? E quem está embaixo sempre é maior. Se você está embaixo é porque você é menor. Maior é ele, quem tem o poder é ele, quem tem a glória é ele, quem merece o louvor é ele, e quem domina é ele. Só quem pode dizer glória, diga glória. Agora há uma coisa, o próprio W. Tozer dizia assim, não coloque obreiros na obra que não amem a adoração, porque obreiro que não ama a adoração, ele não tem consciência de Deus. Tem muita gente que dá problema na igreja, vocês já viram aqueles irmãos que dizem assim, é porque a igreja está assim, está desse jeito, é porque ele não tem espírito de adorador. Vocês entenderam? Tem crente na igreja que é burocrático, tem crente na igreja que é um grande teólogo, tem crente na igreja que é um grande pregador, tem irmã aqui que é uma grande cantora, mas não é grande adoradora. Porque grande adorador é quem conhece quem está lá em cima, e quem está lá em cima, tu se dobra toda hora. Você pode perceber que crente que conhece a Deus, na hora que ele começa a falar alguma coisa de Deus, ele já começa a chorar. Crente que conhece a Deus, na hora que a gente começa a falar da Bíblia, oh meu Deus, é palavra, pastor, aí é do céu. É assim ou não é? Agora pronto, crente que não conhece quem está lá em cima, a adoração dele não vai prestar para nada.
E só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que a igreja ela não pode se tornar, digam comigo isso bem forte, a igreja ela não pode se tornar uma organização. E eu pergunto aqui a vocês, para que a igreja não se torne uma organização, quais são as duas coisas que não podem faltar nela? Tem duas coisas, eu vou dizer para vocês, está lá em Atos capítulo 6, verso 4. Tem duas coisinhas que não podem faltar nunca na igreja. E são as duas que na atualidade são as mais desprezadas. Olha, está lá, já citei o texto. Atos 6, 4. O que diz em Atos 6, 4? A igreja ela pode ter o social, a igreja ela pode ter mídia, a igreja ela pode ter departamento de tudo, ela pode ter hospital, mas não é isso que nos faz igreja. Os apóstolos chegaram e disseram, está tendo um problema aqui, social, vamos colocar alguns diáconos, ou melhor, vamos colocar alguns obreiros para resolverem. Mas quanto a nós, liderança, nós o quê? Nos dedicaremos... Vamos lá, diga bem forte, pregue comigo. Nós nos dedicaremos aonde? Vai lá, para aí. Nós nos dedicaremos aonde? E aonde mais? Vamos lá, mais forte. Nos dedicaremos aonde? E o que mais? E na palavra. Não há coisa que traga vida para a igreja. Igreja sem palavra e oração, ela é uma instituição. Igreja sem palavra e oração, ela é burocrática. Tem irmão que até diz assim, eu não vim aqui para pregar, eu não vim para a igreja, eu gosto mesmo é da parte burocrática. Não, tu tem que gostar de oração e de palavra. Porque o que te sustenta aqui, o que te alegra aqui dentro é oração e palavra. Só quem crê, levante a mão e diga glória. Só quem crê. O que é que tem que ter na igreja? Agora pergunte, qual é a juventude que gosta de orar? Aí está o problema. Pergunte quem gosta de palavra. Não, um bocado hoje gosta de revelação, gosta de empurra-purra, gosta de cai-cai, gosta não sei de quê. E a palavra? O mundo está cheio disso. E onde está a palavra? Tem irmão que diz assim, irmão, eu fui chamado para louvar, mas a Bíblia diz que Paulo foi louvar na cadeia, mas antes de louvar está lá em Atos 16, 25. Eles primeiramente oravam, depois é que eles cantavam. Cantar sem orar não presta para nada. Pregar sem orar é só um orador. É por isso que vocês estão vendo, tem muita gente que é orador aqui nesse púlpito. O que é um orador, pastor? Fala bem, impressiona, conta um bonito testemunho, mas não tem palavra. W. Smith, ele dizia, não é o cantor, é um teólogo, ele dizia que se o pastor não tiver palavra, só se torna um burocrático. E vocês podem observar, não é aqui, que eu acredito que aqui não tenha, mas eu estou falando aqui a palavra de Deus. Vocês já observaram que tem muitos lugares que se tornam burocráticos, a liderança é crítica, o púlpito é crítico. Por quê? Porque não tem palavra e não tem o quê? Aonde não tem palavra e oração, só tem confusão. Aonde não tem palavra e oração, só tem achismo. Aonde não tem palavra e oração, só tem elite. Agora, onde tem palavra e oração, tem choro, quebrantamento, tem lágrima, tem poder, tem milagres, tem comunhão. Quem está em comunhão aí? Diga glória a Deus. Pega aí na mão desse teu irmão e diga, eu estou em comunhão contigo, rapaz. Aqui tem oração e tem palavra. Aqui tem oração e tem palavra. Só quem pode dizer glória. Mas vamos lá. Agora eu quero trazer vocês para esse contexto. Como adorar o rei. Vamos lá, diga bem forte. Como adorar o... Primeiramente vocês vão ter aqui uma entrada de Jesus, que alguns historiadores, ou melhor, a epígrafe, diz assim, a entrada triunfal de Jesus. Jesus está chegando perto da morte dele. Ouçam bem isso aqui, é muito interessante. Ele está chegando perto da morte dele. Mas ele vai para um local que é onde esse local se tornará o calvário dele. Se tornará, humanamente falando, a derrota dele. Jesus caminha para o calvário. Para alguns seria a derrota, mas ele caminha. Se vocês analisarem, por que a entrada de Jesus vai ser triunfal? Porque vocês sabiam que as autoridades, lá em João, capítulo 11, verso 57, as autoridades já haviam determinado que quem encontrasse Jesus deveria avisá-los para que eles prendessem a Jesus e matassem a Jesus. Mas por que agora Jesus sabendo, ouçam bem, Jesus sabendo que as autoridades mandaram
prender ele, por que que agora ele mesmo se apresenta e ele quer caminhar para Jerusalém? Jesus, ele tem duas coisas aqui. Primeiro, ele tem uma audácia. Jesus se torna audacioso. Mas se vocês perceberem, a Bíblia diz, e eles iam caminhando adiante dele. Olhe para cá. Você deve glorificar o Senhor Jesus, porque o Jesus que eu adoro e que você adora, ele nunca anda atrás, ele nunca anda com medo, e ele não se apresenta como um covarde, como um medroso. Perto da morte dele, a Bíblia diz que ele vai adiante dos discípulos. Jesus sempre só anda adiante. Quando você vai para Mateus 28, 7, a Bíblia diz que Jesus diz: eis que eu irei adiante de vós. Me esperem lá, mas eu vou adiante de vocês. Quando eles chegaram, ele já estava. E aqui Jesus Cristo, ele está caminhando para Jerusalém. Ele tinha inimigos de todo lado, para toda parte ele tinha inimigo. Só que aqui há uma coisa interessante, ele toma a postura, ele se torna audacioso. E quando a Bíblia diz que ele vai adiante, ele vai com os passos firmes. O Jesus que eu sirvo e que você serve é aquele que vai adiante de mim, adiante de você, e ele vai entrar em Jerusalém de modo triunfal, porque ele não é um covarde, ele não é um medroso, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você ler o verso 48 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz claramente que até aquele momento o povo não prendia, as autoridades não prendiam a Jesus, porque Jesus, a multidão ele tinha todo o apoio e ainda não era chegada a hora dele. Então a primeira coisa que você deve analisar aqui nesse texto é sobre essa entrada que Jesus vai ter. Partindo, ele sai de Jericó e ele vai partindo e vai descendo. Você tem aí Betânia, que ficava 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus vai caminhando. Betfage é uma localização que não se sabe ao certo onde estava, mas alguns dizem, por exemplo, o Talmud babilônico diz que era o subúrbio de Jerusalém, mas não se pode provar. Inclusive, quando se faz menção da aldeia no verso 30, alguns dizem que na verdade poderia tratar-se de Betfage, mas também ninguém pode provar. Jesus vai entrar em Jerusalém não como um medroso. Agora vocês imaginam Jesus que vai morrer na cruz por nós, morrer como um medroso, morrer como um covarde, morrer fugindo, morrer escondido. Não, ele sabe que chegou a hora dele, se levanta e ele vai de modo audacioso, firme e pronto para enfrentar tudo. Então ele se levanta e vai na frente, porque quando Jesus se levanta para ir na frente, não tem autoridade, não tem diabo, não tem demônio, não tem homens que possam vencer o nosso Cristo Todo-Poderoso. Só quem acredita, diga glória a Deus. Mas quando ele vai, ele chama 2 discípulos e diz assim: antes de eu ir, vamos buscar um. Ele manda buscar o quê? Vamos lá, pregue comigo. Ele manda buscar o quê? Um jumentinho. Vamos buscar um jumentinho para mim. E ele diz: vocês vão entrar numa aldeia e vocês vão chegar lá e vão entrar e vão encontrar um jumento. O dono do jumento vai dizer assim: vocês já imaginaram, irmão? Parece coisa de ladrão. Já observaram isso aqui? Por que Jesus não disse assim? Vão lá, falem com o dono da casa para me emprestar um jumento. É só enquanto eu monto nele e vou embora, depois eu devolvo o jumento. Mas Jesus, ele manda ir lá, entrar no quintal da pessoa e desatar o jumento que está dentro do quintal. Aí é que ele diz: quando eles perguntarem quem é que está dando essa autoridade, olhe para cá para você entender o mistério. Jesus diz: vão lá. Os discípulos vão, entram na aldeia, e quando eles chegam na aldeia, eles entram diretamente, eles não falam com o dono da casa, eles não vão no dono do jumento, eles vão diretamente aonde está o jumento e começam a soltar o jumento. Aí o dono chega e diz assim: ei, por que você está soltando esse jumento? O Senhor tinha dado uma senha, diga comigo, a senha. Vamos lá, bem forte, a senha. Qual era a senha que Jesus tinha dado?
Vamos lá, diga bem forte, qual era a senha? Se vocês lerem os 4 evangelhos, raramente aparece essa expressão, o Senhor, se referindo a Jesus. Raramente. E por que ele está dizendo, o Senhor precisa dele? Alguns biblistas do Novo Testamento, do grego, disseram que seria melhor assim, Deus precisa dele na obra, mas também não daria certo. Também não daria certo. Se vocês observarem, vocês vão analisar que o jumento não tinha só um dono, o jumento tinha vários. Como é que Jesus chega e diz assim, eu preciso do jumento de vocês, ou de vocês, soltem. Quando você olha para Lucas, ele dizendo que o jumento tinha vários donos, é porque esse jumento, ele servia para várias pessoas na comunidade. Como é que Jesus entra no terreiro dos outros e manda pegar um bem que as pessoas usavam para o trabalho e Jesus manda buscar para ele? Isso é muito importante, que aqui você vai entender como é que se adora o rei. Primeiro, ele vai adiante com os passos firmes e audacioso. Ele vai audacioso, ele vai forte. Mas aí os discípulos, eles chegam, mas Senhor, a gente entrar lá, como é que a gente vai dizer? Digam assim, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Então os discípulos foram, chegaram lá, entraram e estavam soltando o jumento. Aí alguém olha e diz, mas aí rapaz, por que tu está soltando? Os 2 discípulos olham e só disseram assim, o Senhor precisa dele. Por que os donos se calaram? Por que os donos se calaram? Só essa senha, o Senhor precisa deles. Se vocês analisarem, eles dizem que havia a jumenta e havia um jumentinho. Olha para cá, só para você entender o mistério. Há muitos pregadores que saem do lado literal e querem animar o público evangélico. Aí diz assim, aquele jumentinho, o Senhor Jesus, aqui não tem nada a ver com jumentinho, não pregue nada do jumentinho. Não invente isso não, tem gente que quer abrilhantar um negócio, aí inventa isso. Quando Jesus diz, vamos buscar o jumento, o filhinho da jumenta era novinho. Se vocês atentarem, a Bíblia diz claramente, o texto diz aí, olha aí, olha aí, como é que diz o verso final do verso 30 aí? O final, gritem aí vocês, como é que diz o verso 30? Vamos lá, digam isso. Como? Nenhum homem jamais. Vamos lá, diga isso bem forte. Nenhum homem jamais. Mais uma vez. Mas tinha do lado uma jumenta que já era experiente, que servia para o trabalho. Olha para cá. Jesus não quer para ele coisa bagunçada. Pastor Aziel, como é isso? Se Jesus quiser te usar, tu tem que vir para cá e deixar ele te fazer, 2 Coríntios 5,17, uma nova. Agora, tu entrar aqui com vida bagunçada para ele te usar, jamais. Se tu está aqui, Senhor, Espírito Santo, entra, mas tem a língua grande, é mentiroso, é falso. O Espírito Santo não entra dentro de ti, ele só entra onde a coisa está limpa, aonde é puro. Só quem é puro, levante a mão e diga glória a Deus. Foram mandar buscar o jumento, mas Jesus montou no jumento velho, todo mundo já tinha montado? Montou? Ele vai entrar em Jerusalém em cima do jumento velho feio. É assim que ele vai entrar? Ele vai entrar em Jerusalém num jumento velho esculhambado? Não, ele vai entrar em Jerusalém em um jumento que nunca ninguém tinha. Se você abrir a sua Bíblia, você não precisa abrir agora. Se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 12, quando você observa isso, claramente, aliás, 19:2, quando você lê, a Bíblia diz, e o gado ou animal para o sacrifício tem que ser puro. Olha como é linda a Bíblia.
Olha como é lindo. Por que que ele vai montar em um jumentinho que nunca ninguém teria montado? Esse jumento, olha para cá. Se tu quer adorar rei, é aqui que eu quero começar com vocês. Quem quer adorar o rei? Quem quer adorar o rei aqui? Só quem quer. Não é negócio sério. Quem quer adorar o rei tem que entender que ele só quer para ele coisa pura. Pura. Ele diz assim: peguem um jumentinho. Aí quando você vai, olha para cá, quando você vai para a Bíblia, lá no profeta, quando você observa o profeta Zacarias 9:9, ele grita e diz assim: eis, olha aí, exultai, filha de Sião, se alegre Jerusalém, porque lá vem o teu, eita glória, lá vem o quê? Lá vem o teu rei. Olha aqui, lá vem o teu rei, justo e salvar. Agora, como é que um homem justo e salvador vai montar numa mula velha que não presta? Imagine o justo e o salvador dentro da tua vida velha bagunçada. Eu não vim aqui para doutrinar vocês, aqui tem pastor para doutrinar. Eu só vim te dizer, o Espírito Santo não entra onde tem bagaceira. Se tu está no adultério, na prostituição, e tu está aqui, enche-me do teu poder, é só mesmo gastar tempo. Porque até para fazer a obra, ele quis um jumento puro, imagine para glorificar o nome dele aqui. A Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías, quando ele olha e vê os seres angelicais, santo, 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 santo. Ele quis cantar, ele não quis cantar? Kadosh, 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 Tsavaot. Digam comigo isso, Kadosh, Kadosh, Tsavaot. Santo, santo é o Senhor dos. Aí ele quis cantar, mas quando ele quis cantar, não saía. Aí disse: não, tu não pode cantar não, tu está envolvido em tudo que não presta, na política réia, tu está na miséria, tu está na desgraça. Não é assim não, tu está envolvido. O Uzias acabou contigo, Isaías. Mas como é que eu faço para cantar? Ele disse: espera bem aí. Aí ele vê um anjo. Ei, o que é que o anjo faz? Vai botar batom na boca dele? Aí não vai botar, não é batom não, o que é? É Danone na boca dele? Ele vai botar o que na boca dele? Hein? Ele vai botar o quê? Uma brasa. É brasa! Toca aí no teu irmão e diga para ele: tem brasa aí? Pergunte: já tocaram em brasa nos teus lábios? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isaías olha e vê o anjo vindo com uma brasa viva. De onde? Diga, igreja, de onde? Do altar. Olha para cá, eu quero é que tu adore a Deus, irmão. Porque eu quero te dizer uma coisa: como é que Jesus vai entrar em Jerusalém e ele não pegou qualquer jumenta velha? É só para mostrar que as coisas, porque tem irmão que fica: olha, Deus me entende, Deus me compreende, ele tem que saber que mas se Jesus vai entrar, ele quer uma jumenta que preste. Tem crente que não vale nem o que essa jumentinha aqui vale. É ou não é? Tem jumenta que presta melhor do que crente. E eu vou mostrar na Bíblia. O Balaão estava sentado em cima do jumento e batendo, e o jumento sentou. Disse: eu não saio daqui, rapaz. E ele taca no jumento, não foi assim? Aí ele foi para o lado, aí pronto. Aí o jumento olhou para ele, não foi? Rapaz, tu não está vendo o anjo? O jumento viu o anjo e o profeta não viu. Olha, só para mostrar, olha para cá. Um dia eu preguei isso, olha para cá. Só para mostrar que o profeta Balaão não prestava para nada. Balaão, sentado no jumento, não via o anjo. Mas quem foi que viu? Se você ler Provérbios, a Bíblia diz que até os animais glorificam a Deus. A jumenta viu o anjo, o Balaão viu?
Como é que eu vou passar? Olha o anjo ali com a espada. Não está vendo não, burro? Não é assim? É. Diga assim comigo, eu sou melhor do que uma jumenta. Eita, glória a Deus. Porque tem crente que é assim, mas ele chega aqui, ele não abre a boca, eu falei isso ontem, ele não glorifica, ele chega aqui e fica com cara ruim, ele chega aqui, ele fica só procurando erro, né, assim. Esse verbo aí que o pastor conjugou, é uma jumenta véia, que, meu Deus do céu, é assim. Agora vamos lá, Jesus, observe bem, Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele quis cantar ou não quis? Ele quis adorar ou não quis? Irmão, a melhor coisa é você estar no culto, pode ter o cantor, pode ter o pregador, pode ter quem quiser, mas a melhor coisa é você estar aqui sabendo que nada te impede de abrir a boca. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Tem irmão que diz assim, olha, o Moisés, ele matou um homem, e Deus usou, não é assim não. Quando Moisés fez tudo, Deus deixou passar 40 anos, 40 na etapa da vida dele. E quando Deus se manifestou, a primeira coisa que Deus queria mostrar para ele, é que ele não poderia começar com a vida bagunçada. Quando ele chega, ele vai se aproximando, ele está vendo o matinho pegar fogo, e o matinho não, uma bolotinha de mata. Ele disse, que negócio é esse, matinho seco e não queima? Eu vou já lá. Quando ele foi se aproximando, aí, stop, não é assim? Alto lá! Quem está aqui sou eu, Moisés. Tira as dos teus. A partir dali, Deus vai começar a mostrar a santidade, a grandeza. Aí é que Moisés vai ser enviado. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Jesus chega e diz, vamos buscar esse jumentinho, filho de uma jumenta. Aí eu já vi um bocado de pregador dizendo assim, se Jesus viesse hoje, querendo ser rico e famoso, se Jesus viesse hoje, ele viria num Boeing, o melhor Boeing. Não, senhor, ele tinha que vir. Está lá no profeta Zacarias, eis que o teu rei vem aí, ó Sião, ó Jerusalém, ele vem montado, o justo, o santo, ele vem montado. Aí o profeta diz assim, numa jumentinha, num asninho, está lá, filho de uma jumenta. Mas pastor Ciel, e por que ele teria que vir numa jumenta? Porque cavalo é um animal que prepara para a batalha. Todo rei, quando queria guerrear, ele montava era num jumento? Ele montava onde? Num cavalo. Por que Jesus não entrou num cavalo? Aí tem uma cantora lá no Brasil, que ela fez uma composição muito linda e teológica. Meu grande herói não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Lá vem Jesus, o rei dos reis, em cima de uma jumentinha, né? Quem andou de jumento sabe, né? Assim, quem já andou de jumento aqui? Quem já andou? Pronto. Mas ele tem que vir montado em quê? Vamos lá, ele tem que vir montado em quê? Qualquer rei, eu pergunto aqui aos senhores, qualquer rei poderia montar num jumento? Poderia. Agora, numa ocasião especial, ele não poderia entrar de jumento, ele teria que entrar de quê? De cavalo. Por que Jesus vai ter que entrar de jumento? Nem os discípulos não sabiam. O jumento, quem andava de jumento, diga comigo, homem comum, vamos lá, diga comigo, homem comum, que não era de briga, que era profeta, que era um trabalhador. Então, quem andasse de jumento, todo mundo ia dizer, não, isso aqui é uma pessoazinha simples. Isso aqui é uma simples pessoa. Quem andava de jumento era símbolo da paz. Aprenda isso aqui. Andar de jumento, por que Jesus teria que vir no jumento e os discípulos não sabiam? O profeta Zacarias diz, ele tem que vir montado no jumentinho, filho de uma jumenta. É porque quem andasse de jumento era símbolo da paz.
símbolo da paz. Irmão, tem um poder tão grande esse negócio da Bíblia, que às vezes o Davi já estava morrendo. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 33. Ele estava morrendo. Aí chegou o sacerdote, chegou a Batseba, e aí ele já tinha conversado com ela, e disseram assim: olha, o Adonias está querendo reinar. Ele já se declarou rei. Ele agora anda dizendo que é rei. E aí, rei Davi já velho, Davi já acabado, deitado numa cama, que ele não estava mais prestando para nada. Aí, deitado numa cama, acabado, aí o sacerdote chegou, a Batseba, e aí, majestade, ele só disse assim: peguem a minha jumenta. Pegue a minha jumenta e coloca Salomão em cima da jumenta. Só para vocês terem a ideia. Porque tem muita gente que quer ser rei, mas não quer primeiro a jumenta. Tu tem que ir primeiro para a jumenta. Não é assim? O Adonias, ele só se declarou rei. Mas o Davi disse assim: traz meu filho Salomão. Às vezes tu queres grande palácio, tu queres grandes coisas, mas começa por onde? Pela jumenta. Se eu fosse pastor desta igreja, começa pela jumenta. Depois aqui vem um cavalo. É assim ou não é? Quem pode glorificar a Deus? Ai, se me botassem aí, começa pela... Tem que sentir o impacto, tem que ficar pertinho do chão primeiro. Tu tem que sentir o lombo duro do jumento. É assim, mano. Aí o Davi diz: bota. Aí quando botou, aí disseram: gritem, ele é o rei. Só estava em cima de uma jumenta. Aí eles disseram: alarido de guerra, o que é? Aí um correu e disse: não, é porque o rei mandou Salomão sentar aonde? Agora quem era que estava mandando ele sentar na jumenta? Vamos lá, diga aí, quem era? Ele era o quê? Quem era que estava mandando sentar na jumenta? Se o rei disser: senta na jumenta, não te preocupe, porque a glória quem vai dar é ele. A exaltação quem vai dar é ele. Então observem bem, ele diz assim: traga esse jumentinho. E tem uma coisa interessante, a jumentinha estava treinando, a jumenta velha estava treinando o jumentinho novo, então não podia, mas teve que levar os dois. Como é que Jesus toma o jumento, que era das pessoas, para elas trabalharem, servirem as coisas? Olhe para cá, quando o rei mandar, não pergunte nada. Quando o rei mandar, não questione nada. Quando o rei mandar, abra a boca e deixa como ele quer. É para o rei. Qual era a senha? Qual era a senha para o pessoal liberar? Vamos lá, diga bem forte. Qual era a senha? O Senhor precisa. Aleluia. O Senhor precisa. Aí botaram Jesus em cima do jumentinho. Se vocês analisarem os 4 evangelhos, você vai entender que aqui quem botou foram os discípulos. Eles pegam Jesus, senta Jesus nesse jumentinho. Aqui é o maior culto do Novo Testamento, é esse aqui. É o maior culto do Novo Testamento. Nunca ninguém tinha feito um culto para Jesus no Novo Testamento. Me mostre um lugar na Bíblia eles fazendo um culto para Jesus. Não tem. Agora, aqui, eles vão fazer um culto para Jesus. Mas por que, pastor? Eles pegam Jesus e colocam. Os 3 outros evangelistas não falam. Só Mateus diz: eis que o teu filho vai vir aí, montado em cima de um jumento. Lá vem Jesus. Quando eles botam Jesus, por que eles botaram Jesus em cima do jumentinho? Senta Jesus. É porque tudo que eles viram durante os 3 anos e meio, eles nunca tinham glorificado. Aí quando foram botar Jesus, disseram: é tu que vem curando esses dias tudinho. É tu quem vem salvando esses dias tudinho. És tu quem vem libertando esses dias tudinho. É tu quem vem dando vida esses dias todos aqui. É o Senhor que é o profetizado na Bíblia. Senta Jesus. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, verso 4 e 11,
Jesus, quando foi interpelado por João, Jesus disse assim: vai dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitados. Mas até aquele dia, ninguém nunca tinha glorificado a Jesus. Ninguém nunca tinha glorificado ele. Ninguém nunca tinha exaltado ele. Mas naquele dia, eles botaram Jesus em cima do jumento. E quando botaram, irmãos, botaram Jesus em cima do jumento, eles tiraram as vestes. Lucas não fala nos ramos, Mateus fala nos ramos. Eles tiraram as suas vestes. E ali, quando eles tiraram as suas vestes, a Bíblia diz que eles colocavam no chão. Porque eles não tinham tapetes reais, mas eles tiravam os mantos deles e jogavam. Olha isso aqui como é lindo. Eles jogavam os mantos, as vestes, eles tiravam deles. Olha como é que se adora o rei. É com o que tu tem, não é com o que o outro te empresta. Eles pegam as roupas e jogam no chão. E aí, quando Jesus vai passando, a multidão pobre também olha aquele que está montado no jumento. Olha, só aquele que vai entrar montado no jumento. Quando eles olharam para ele, não era um rei humano, não era um rei de poder humano. Eles olharam: o que vem montado aí no jumento é o que cura, é o que expulsa demônios, é o que salva, é o que dá poder, é o que restaura. E quando eles olharam para Jesus, eles gritavam. O Lucas não fala isso, Mateus fala: ó, vamos lá, eles dizem como? Ó, vamos lá, diga bem forte, igreja, eles dizem como? Hosana. Se vocês analisarem essa própria expressão, Hosana é a expressão no grego que está aí no texto, mas quando você vai para o hebraico é Yachá. De Yachá vem Yeshua. Só que Hosana é aquele que salva. Quando eles olharam ele montado no jumento, eles disseram: olha quem vem lá, é o rei que salva, é o rei que dá vida, é o rei que liberta. Tiraram as roupas, colocaram as vestes. Aí, irmão, o culto pegou fogo. Diga comigo, aí o culto prestou. Aí o culto pegou fogo. Começou no jumentinho, Jesus mandando buscar um jumentinho. Aí lá vem, junto com os discípulos. O culto foi tão bom que a caravana dos falsos entraram no meio dos adoradores. Quem era que estava nesse culto aqui? Os fariseus. Eles tudinho, o culto pegando fogo, porque culto quando está gostoso, até o frio velho quer dizer que é pentecostal também. É assim ou não é? Ele pode não chorar, mas ele faz de conta que está chorando. Aleluia, glória a Deus, não é assim? Mesmo que ela seja seco. Mas quando o fogo e a glória desce, até quem não é avivado quer ser avivado. Jesus aqui no jumentinho, um monte de judeu aqui do lado dele, fariseu. Está bem no texto, eu vou mostrar para vocês. Jesus no jumento e os discípulos: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o povo gritando. E aí os fariseus também: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas só que tem uma hora que ele não aguenta, porque o fogo pegou grande. Quando a multidão, lá vinha a multidão com Jesus, e a outra multidão que estava lá, quando viram Jesus, está aí no texto, irmão. Olhe para cá para você entender. E quando chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, que foi que fez toda a multidão? Leia aí vocês. Leia aí vocês. O que fez toda a multidão? Vamos lá, igreja. Pronto, sobe aí, peraí, só aí. O que a multidão, lá vem, olha para cá, para você ver o culto. Ele já agora vem dizendo: esse é o rei. Joga as vestes, joga os ramos. Aí lá vem a multidão com Jesus, pá. E do outro lado, lá vem a outra multidão e vê Jesus. A multidão daqui já está alegre. E a multidão de lá? Hein? Como é que diz? Diga comigo, Cairo. Diga Cairo. Diga Jairo, diga Jairo. Sabe o que é no grego? É ficar contente sem poder se controlar. Eles ficaram, irmãos, a multidão pegou fogo. Porque crente quando pega o outro pentecostal, pega fogo, não pega?
Pega ou não pega? Aí as duas multidões se encontraram e pegaram fogo e o negócio ficou gostoso, ficou contente. E aí pegou fogo. Aí tem gente que fala de pentecostal, mas eu quero mostrar na Bíblia. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus bem baixinho. Como é que diz? Em alta voz. Não, em alta voz. E por que criticam nós? Quem glorifica a Deus? Porque tem até irmão, eu vou falar isso daqui a pouco. Tem irmão que fica, pra que um negócio desse? É porque tu não entendeu o mistério ainda. Eita, quem é pentecostal aí, diga glória! Oh, aleluia! Meus irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa: quando a glória de Deus invade, eu vendo aqui o pastor Luiz, ele chorando, porque isso aqui é quem tem coração pastoral, é quem sabe o que é começo de obra. Ele chorando aqui vendo, é porque quando eu cheguei aqui eu sei como é isso aí. Às vezes a gente tá, aí chega lá, tem um trabalhinho frio, aí quando você vai inaugurar, que vê, né? Esse choro dele aqui, eu sei como é esse choro. Isso é só para quem é pastor. É só para quem, e é para quem é pastor que sofre com os crentinhos. Não é o bichão grandão que, pronto, nem visita as áreas, nem visita os crentes. É só quem chora com os crentes. Aí vê, começa bem pequenininho, na hora que vê um crentezinho subindo, meu Deus, glória a Deus, aleluia, não é assim? Aí olha para cá, a multidão vê Jesus, os discípulos vêm aqui, olha, os discípulos, glória a Deus, ei, triscando, Hosana, Hosana, Hosana. Aí eles gritam, bendito é o que vem. Vamos lá, igreja, bem forte, bendito é o que vem. Aí pronto, bendito, bendito, Hosana, 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 Hosana. Aí a multidão vê de lá e diz, Hosana, é ele? É o prometido? É o profetizado? É o de Zacarias 9:9? É o manso? É o poderoso? É o justo? É o rei da glória? É o Senhor do universo? É ele! Quem pode glorificar a ele? Eita, irmãos! A multidão de lá já vinha no fogo. E a outra daqui, Cairo, diga comigo, Cairo. Pronto, quando você pega Filipenses 4:4, aí você tem lá, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Depois, e outra vez eu vos. Como é que Paulo quer resolver uma briga de duas crentes na igreja com alegria? Vocês já observaram isso? Paulo vai resolver o problema de Evódia e Sinti, que ele diz assim, olha, ajuda aí, Clemente, as duas mulheres, elas estão brigando, porque no meio de crente tem essas coisinhas, né? As duas estão brigando, né? Mas eu li um teólogo que disse que as duas estavam brigando, é porque uma dizia assim, olha, eu trabalhei mais do que tu esse ano. Aí a outra dizia, tu não trabalhou mais do que eu. Ela disse, não, eu evangelizei mais do que tu esse ano. Aí as duas estavam nessa briga. Quando essa briga aí é boa, briga de fuxico não presta. Não é assim? Briguinha por cargo, briguinha por posição, briga por divisão, isso é do diabo. Agora, briga só para ver o outro trabalhar mais do que o outro, é bom ou não é? Eu acho é bom. Eu acho é bom, não é assim? Rapaz, eu vou evangelizar mais do que tu esse ano. Ah, pastor, ele está dizendo que ele vai evangelizar. Vai não, tu vai evangelizar mais. Não é assim? Aí bota os dois para brigar. Essa briga é boa. Rapaz, eu vou orar mais do que tu. Não é assim? Não é, pastor? Eu vou orar mais do que tu esse ano. Bota para tu ver, vem para cá. Pois tu vai ver, tu vai tirar quantas horas? Vou tirar umas 10, eu vou botar 12 para mim. Tu não tira 12, eu tiro, não é assim? Eu vou ler a Bíblia mais do que tu. Eita, rapaz, se os crentes brigassem desse jeito. Briga santa. Presta ou não presta? Pronto, aí olha para cá. Uma multidão de pentecostal vem daqui e a outra multidão vem de... Eita, irmãos. Quando eles olharam, eles ouviram gritando, Hosana. Hosana, Hosana. E Jesus montado no Hosana. Ele passou um bocado de tempo, quando ele expulsava um demônio, aí ele dizia, rapaz, volta para tua casa, mas não disse que foi eu que te libertei não, tá, não foi assim? Está lá no capítulo 5 de Marcos, o gadareno diz, deixa eu ir contigo. Ele disse, não, volta para os teus. E conta lá, não conta para ninguém não. Mas nesse dia aqui não. Ele deixou todos à vontade. Lá vem Hosana, Hosana, ele montadinho aqui no jumentinho dele, Hosana, 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 Hosana. Aí a outra multidão é ele, Aí lá vem a outra multidão, é assim? Aí a Bíblia diz que a multidão fazia o quê? Dos discípulos regozijava e começou, aí você vê, estar contente
é ficar alegre, é um grande rego. Será se é possível alguém? Lá vem o rei. Vem? Que não é assim? Eu adoro é assim, porque é o meu jeito de adorar. Tu não é crente, rapaz? Não é assim? É, né? Eu adoro assim. Vem. Aí lá vem. Hosana. 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 É possível assim? Sim. Mas tem crente aqui assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não conhece quem está lá em cima. Porque se os anciãos tiram as suas coroas e se prostam. Eu estava bem aqui em Londres. Aí o pastor disse assim para mim: pastor Zé, não se assuste se você encontrar aqui um muçulmano, que daqui, quando dá um horáriozinho, ele pode baixar a cabeça bem aqui, joga um pano velho. Eu disse: tem isso aqui. Onde é que você vê um crente, irmão? Eu vou adorar Jesus bem aqui. É por isso que os muçulmanos estão crescendo e dizem que vão dominar o mundo, porque eles não têm vergonha de adorar Alá. Agora imagine, o nosso Deus é maior ou não é? Ele é o poderoso ou não é? Ele libertou a tua vida ou não libertou? Ele é o rei por excelência ou não é? E por que tu não abre a boca e grita? A multidão se juntou. Aí o culto, diga comigo, pegou fogo. Agora prestem minha atenção. Leio aí vocês o verso 37 todinho. Vê comigo aí o 37 todinho. Vamos lá. Digam comigo bem forte. Vamos lá. Eu vou contar no 3. 1, 2, 3. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus. Como? Não, como? Agora, por que eles gritavam em alta voz? Diga aí vocês. As obras que ele tinham visto, por todas as poderosas obras que eles tinham visto. Se vocês analisarem essa palavra aí, obras, no original é dinamis. É a mesma palavra que aparece em Atos 1:8, mas recebereis poder. Ou seja, o poder de Deus estava em Cristo Jesus para ele operar o quê? Eita, quem é que vem montadinho no jumento? É aquele que disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e ainda quem esteja morto. Quem é que vem montadinho no jumento? É aquele de João que ele falou, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele era desde o princípio. Quem é que vem montado ali? E pastor, como é que eu faço para me ser um crente avivado, cheio de glória? É só tu se lembrar do que ele já fez. Está aqui, não é assim? A Bíblia diz que a multidão se maravilhava pelo que ele tinha. Aí pronto, aí o culto pegou fogo. Diga bem forte, o culto pegou? O culto pegou? Aí pronto, aí os fariseus que também estavam no culto não aguentaram. Porque quando o fogo pega demais, quem não é pentecostal quer cair fora. Não é assim? Aí eles disseram: Jesus, até que a gente, quando estava só no Hosana, né? Estava na lógica, no raciocínio, estava bom. Agora misturaram com louvor, com glória e com grito. O negócio agora explodiu, é o povo gritando. Tem um bocado de teólogo velho aí de outros ministérios criticando a Assembleia de Deus que grita. Nós não vamos gritar para o diabo, nós não vamos gritar para o mundo, nós não vamos gritar para o inferno. Mas para Jesus nós vamos dar grito. Quem vai dar grito para ele? Grito de aleluia, grito de louvor, grito de vitória. Oh, aleluia. Tá aí, ó. Observem bem. A Bíblia, ela vai deixar bem claro para vocês. Observem bem. Agora, irmãos, quando vocês analisam, eu vou já chegar lá. Aí a multidão gritou. Mas eles diziam, verso 38, bendito é o que vem em nome do... Aquele que vinha no nome do Senhor. Olha essa expressão. Paz no céu e glória onde? Sabe o que é isso aí? Ele estava dizendo, o Deus verdadeiro agora mandou Jesus que nos reconciliou com
ele. E aqui eles também estavam vendo a queda do diabo, como está lá em Lucas 10:18. O diabo caiu. Quando eles viram que a paz estava restaurada, vindo naquele que estava montado no jumentinho, quando eles viram que o reino das trevas caíram, aí eles gritaram, e aí o poder caiu e a glória desceu. Porque é o seguinte, tu tem que ser crente pentecostal, mas tu tem que saber porque que tu está glorificando. Não é assim? Porque tem irmão que é pentecostal, ele não sabe nem o que está acontecendo no culto. Ele fica, glória, 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 né? Não, tu tem que saber. Essa multidão aqui sabia ou não sabia? É assim, você não pode ser um crente doido. Tem que saber o que tu está glorificando. Às vezes o pregador está pregando, olha irmão, o diabo é poderoso. Eita, glória a Deus, aleluia. Manda glória, Jeová. Não pode ser assim não. Tem crente que é assim. Olha, irmão, eu fui ali, um macumbeiro, ele me desafiou. Eita glória, macumbeirão poderoso. Não, tu tem que ver as coisas. Teu louvor não pode ser um louvor de doido. Olha para cá, irmão. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz assim, quando você fala em línguas, ora línguas, verso 2, você ora bem. Mas ele mesmo diz assim, julgai. Como é que eu estou no Espírito? Ele diz, é sujeito ao profeta. Como é que eu estou no Espírito? Ele diz, tudo com decência e... Ou seja, o Espírito Santo não bagunça as coisas. Vira para o teu irmão e diga para ele, o Espírito Santo não bagunça as coisas. Diz aí, crente santo. É assim. Porque tem muitos irmãos que bagunça o culto. Olha para mim aqui, culto, irmão. Nós podemos proibir aqui um crente da glória a Deus? Nós podemos proibir um crente aqui levantar a mão e glorificar o Senhor? Nós podemos proibir um crente fazer isso aqui, a glória de Deus tomar conta dele e ele cair, aleluia! Podemos? Não. Agora eu chegar aqui, pum, rebolar ele para ali, pum, sai quebrando caixa. Isso aí não é de Deus não, pode prender ele. Por quê? Espírito Santo não faz essa bagunça. Adoração é adorar, é conhecendo Ele. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, agora 39, pastor, 39. E alguns dos fariseus... Peraí, como é? Alguns dos fariseus... Quem é que estava no culto? Os fariseus. Foi. Ei, como é? Sempre aparece uns. Meu Deus do céu, não é assim? Um dia eu saindo do culto, aí, irmão, tem até uns aí que botaram na internet me criticando. Irmão, pastor, eu sou contra essa doutrina do dízimo. Eu disse, meu irmão, tem uma igreja que não aceita dízimo. Vai para lá, filho. Aqui nós já temos esse costume, mas não bota banca não, vai para lá. Qual é essa igreja? Aí eu disse, até esses irmãos dessa igreja, que eu não vou dizer que eu dei bob aí para eles, aí eles botaram, o pastor Zé disse que é para vir para cá, que lá não aceita, né? Aí eu disse, vá para lá. Agora o que tu quer? Rapaz, eu só vou, irmãos, eu só vou aonde me convidam, e eu só vou aonde eu me sinto, pronto, eu vou ficar na igreja, que eu sou contra poder, eu sou contra a glória, o que eu quero ali? Não é assim? É assim ou não é? Não é, pastor? O que eu quero ali naquela igreja? Pronto, os pentecostais fazem zoado ou não fazem? Gosta da glória de Deus ou não gosta? Crê no poder de Deus ou não crê? Pronto, a gente vai descendo e outra, aí vai descendo da igreja, do púlpito, aí uma irmãzinha, pastor, eu estou com doença aqui, bota a mão aqui. Aí tu tem que botar. Pai Celestial, abençoa a tua serva, não é assim? Cura ela agora. Antes de ficar, irmã, a senhora está descontrolada. É bom tu sair da Assembleia de Deus também. Porque os crentes creem nessas coisas. Crê ou não crê? Quem crê nisso? Você crê ou não crê? Pastor, eu tenho tanta vontade de Jesus para dar com o Espírito Santo. Aí, pastor, olha, irmã, é o seguinte, quero lhe dizer, não. Eita, irmã, pois é agora, santa. Pega aqui na minha mão, não é assim? Deus eterno. Batiza, não é assim? Quando dá fé, os dois começam, né? Assim? É assim. É assim ou não é, irmãos? Agora, se tu não gosta disso, cai fora. E se tu não quiser cair fora, te aquieta e fica só que nem coruja. Fazendo o quê? Observando. Olha aqui como é que... E alguns dos fariseus, do meio da multidão... A multidão estava cheia de gente adorando a Deus, sim ou não? Esses fariseus impediram o poder de Deus? Impediram a glória de Deus? Ninguém impede. Pode falar mal de nós, pode falar o que quiser, mas quem tem glória de Deus na vida, ninguém impede. De novo, vai lá. Do meio da multidão, disseram-lhe, mestre,
repreende os teus... Eles chamaram Jesus de quê? Mestre. Vocês sabiam? Há um teólogo que diz assim, olha para mim aqui, ó. Esses fariseus, irmãos, além de falsos, eram oportunistas. Vocês sabem por que eles estavam andando com Jesus? Eles achavam que Jesus ia mudar de lado, ia ficar do lado deles e ia levantar a bandeira deles. Por isso que alguns ficavam do lado de Jesus. Agora Jesus vai acabar com a festinha deles agora. Olha aí. Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Levanta a mão e dá glória! Jesus disse assim: olha, eu não tenho como tirar a alegria deles. Aguenta, fariseu falso, aguenta. Ei, Jesus, manda eles conterem essa alegria. Jesus disse: eu não posso. Aí é só um pouquinho do que eu ainda vou derramar. Vai vir tanto poder, Joel 2:28. Eu vou derramar sem medida. Jovens, velhos, mulheres vão receber do poder do Espírito Santo de Deus. Eita glória. Coloquei 3 coisas aqui. Uma, para adorar o rei, diga comigo bem forte: eu tenho... Não, diga com autoridade: eu tenho que colocar tudo ao dispor dele. Se ele mandar buscar um jumento, faça o quê? Hein? Vai. E se ele mandar entregar o jumento? É para tu. Não, é o seguinte, eu vou pegar, porque tem crente que quer dar para o senhor, mas ele pega o mais ruim. É assim ou não é? Pronto, tem uma galinha velha que está goga, está quase morrendo. Aí, irmão, quem pode dar uma galinha para a obra da igreja? Aí a irmã disse: eu vou dar, vai lá em casa. Aí ela pega a que está morrendo. O que quer dar o que não presta? Olha aqui, Provérbio 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens. Eu pergunto: você vai dar para quem? Para o governador ou você vai dar para o rei? Você vai dar para quem? 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 Quando ele estava tirando o cabestinho aqui da jumentona, e aí pronto, aí os donos chegaram: ei, rapaz, que negócio é esse mexendo no meu jumento? O rei, eita glória, o rei precisa, irmão, isso aqui é tão mistério, porque os donos nem sabiam quem era o rei. Quando o rei manda, eu quero me encher do poder, mas eu só quero assim. Quando o rei mandar, rapaz, tu não manda em nada. Quando o rei mandar, ele quebra tudo. Quando o rei mandar, tu entrega de todo o teu coração. Então deixa eu te dizer uma coisa: como é que a gente adora esse rei? Adora desse jeito. E olha para cá, diga comigo bem forte, diga assim: eu preciso adorar com o melhor e o mais puro que eu tenho. Jesus mandou pegar uma jumenta velha desmantelada? Mandou pegar um jumento velho desmantelado? Pronto, ele só disse assim: que nunca ninguém tenha. Pronto. Se tu foi da bagaceira, se tu foi prostituta, se tu foi do mundão, mas se tu chegou para cá e Jesus te transformou, ele te faz uma nova criar, e o Espírito Santo entra em ti, teu corpo não pertence mais, está lá em 1 Coríntios 6, 19-20, e você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Agora, se você bagunçar o negócio, ele sai de ti e tu vira só uma jumenta velha que não presta mais para nada. Então, a primeira coisa: adore ao rei com tudo que você tem. Segundo, diga comigo: eu preciso adorar o rei com entusiasmo. Quando eles viram as maravilhas de Cristo, viram o poder de Cristo, viram a profecia de Cristo, eles adoraram a Deus. Fraquinho foi. Aí pronto, começa um culto. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Aí o irlandês passa. Chama a atenção de nada. Se tiver uma pessoa, dia desse eu ia passando numa igreja lá em São Luís, e a zoadona tremenda, eu disse: meu Deus, está cheio de gente ali que o pastor está animado.
Aí eu encostei pertinho com o carro. Só ele e a mulher. Mas ele fazia barulho de 100. Você entendeu minhas coisas? Olha para cá, se a minha alegria ela for mais fraca do que a do irlandês, não vai atrair ele. E onde é que está a minha alegria? Onde está o meu grito? O meu grito está, olha, o time que mais ganha, o time que mais tem troféu, o que a torcida faz? Faz o que para eles? E o nosso Jesus que está lá em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá E aí por que tu grita para ele xoxo? Hein? É ou não é? Pronto, é por isso que eu prego desse jeito aqui. Não chega na igreja, às vezes eu estou morto, às vezes eu estou cansado. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu trabalhei o dia todo. O que Deus tiver para nós aqui, vamos ver. Os crentes vão embora. Né? Eu tenho que chegar aqui. Meus irmãos, o dia foi de luta, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está com... Eita, glória a Deus! E em terceiro e último lugar, diga comigo bem forte: não pode haver silêncio constrangedor. E Jesus manda eles, ou seja, vamos continuar só com o Hosana. Mas grito não, fica muito feio, fica muito chato. É feio, nós vivemos hoje uma sociedade moderna. Esse negócio, eu sou madame, eu sou da elite. Tem irmã que diz isso. Tem até irmã que tem vergonha de adorar a Deus. As madames lá de fora, as bichonas, tem delas que fazem cada porcaria pro diabo e não tem vergonha do Satanás. É assim ou não é? E aqui por que tu tem vergonha? Silêncio constrangedor, Jesus diz assim, não, se eu mandar eles se calarem, o culto aqui está tão pegando fogo que se eles se calarem agora, a alegria vai passar por essas pedras e o papoco vai ser grande. Irmão, isso é coisa de crente. Vai passar por essas pedras ali, elas vão, pronto. E João Batista estava sentado, pregando, ele estava em cima de um monte de pedra, ele disse, é raça de cobra, fariseu velho que não presta. Dessas pedras aqui, Deus pode levantar o quê? Deus pode levantar? Se tu não quer adorar, Deus vai trazer gente lá de fora, da bagaceira, que Ele vai salvar, que Ele vai perdoar, e vai botar aqui dentro, e vai dar o grito para o Rei da Glória. Só quem acredita e diga glória! Agora eu vou encerrar, dizendo para cá, olha, silêncio constrangedor. Vamos lá, olha para cá. Não pode haver silêncio constrangedor quando a alegria é verdadeira. Quando a alegria vem do reconhecimento do Rei. Vou mostrar para vocês aqui, prestem bem atenção. Atos 2. Os crentes estavam dentro do salão, dentro de uma casinha lá. Glória, 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 glória. Não foi assim? Quantos dias foi nesse negócio de glória, de oração? Quantos? Vamos lá, quantos? 10 dias. Glória, 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 glória. Estamos esperando a promessa. Lucas 24, 49. Ir para a cidade de Jerusalém, ficar lá até que volte sejais. Glória, 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 glória. Aí de repente o fogo caiu. Verso 4. E todos foram cheios e começaram em outras línguas. Eu não vou entrar aqui no recurso linguístico dos maiores exegetas que aprovam, olhe para cá. Mas quando você vai para 2:11, a Bíblia diz, como os ouvimos falar das do quê? Das maravilhas de Deus. Olha para cá. Não era pregação do evangelho, porque se fosse pregação do evangelho, eles tinham aceitado Jesus. E eles estavam zombando. No capítulo 2, depois é que Pedro vai pregar. Ouça bem, o que aconteceu primeiro é que eles foram adorar Deus em línguas estranhas que traz maravilha. Não tem quem explique o que é línguas estranhas. Mas quando tu ora, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, quando eu oro em línguas, eu oro a Deus e meu espírito ora bem. É
F.F. Bruce, ele diz assim: eu não mexo nesse texto, porque tem mistério aqui que eu não compreendo. E mistério é tu falar as maravilhas de... Irmão, só fala, olha para cá, só fala maravilha de Deus quem está no Espírito. E eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, para os senhores. Busquemos essa dimensão. Busquemos isso aqui, gente. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,10: ninguém conhece o Espírito do homem, senão aquele que está. Mas só quem conhece o Espírito, só quem conhece a Deus é o Espírito de... Eu não conheço a dimensão de Deus. Eu posso fazer o maior curso de teologia. Eu posso pegar, por exemplo, vou citar aqui uma teologia de quase 2.000 e tantas páginas, a de Charles Roger. Eu posso ler ele todinho. Ele fala de filosofia, ele fala de mistério, ele fala de místico, ele fala de tudo. Mas tem uma coisa que ele não fala: o meu mistério com Deus e o teu mistério com Deus. Porque a Bíblia diz que quem conhece a Deus é o Espírito de... E quando esse Espírito de Deus, ele entra em mim, me leva para a dimensão espiritual, irmão, a glória é tamanha, que você vai adorar as maravilhas de Deus em um mistério, que só quem sabe é Deus, mas teu espírito está bem. Eita, é negócio pesado. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, ela diz: Jesus, como é? É porque nós já temos no nosso tempo, o que os samaritanos fizeram, é tudo organizadinho, tem a nossa tradição, nós temos o Pentateuco samaritano, está tudo organizado. E aí? Eu disse: não, não é assim não. A nova era que eu estou trazendo aí, o novo tempo, eles vão me adorar onde? Em espírito, em que mais? E em verdade. Em verdade é porque é na palavra, e em espírito que não se dá na dimensão material. Irmão, se você crê no que a Bíblia diz e disser assim: eis-me aqui, Espírito Santo, o Espírito Santo vai te tomar. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui, escute bem para me encerrar. Eu não posso conter a alegria do Espírito. O que eu falo, por exemplo, às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor Aziel, o senhor é contra isso ou contra aquilo? Não, eu sou contra movimentos que não tem nada a ver com Deus pela palavra. Porque assim como o médico, ele diz para tu que quando tu está morrendo, tu vai lá e ele passa uma receita: faça assim, assim, senão tu morre. Assim é um pastor que tem Bíblia. Ele diz: não coma isso que tu morre. Quem tirou o veneno da panela não foi o povo, foi o profeta Eliseu. Quem tira veneno da panela é homem que tem Bíblia. Vou logo dizer para vocês: não vão atrás de engraçadinho, de pessoa jeitosinha, de profetinha. Você tem que ir atrás de quem tem Bíblia. Lutero dizia: assim como um paciente, ele se submete à voz do médico, submeta-se à voz de um profeta que tem Bíblia. Eu não estou falando de zoadento, eu estou falando de quem tem Bíblia. Porque se ele tem Bíblia e comunhão com Deus, a Bíblia diz lá em Efésios 4, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Rapaz, eu vou atrás do meu pastor tem Bíblia, eu vou saber o que ele diz disso aqui. Meu pastor, me explica isso aqui. Aí o pastor de Deus, olha para cá, naquele tempo no Velho Testamento não tinha lepra? Quem era que dizia que o camarada estava com lepra? Quem era? Diga. Sacerdote. Era o sacerdote. Era algum profeta do povo? Só quem podia dizer quem tinha lepra era o sacerdote. E só quem podia que estava dizendo que estava curado da lepra era o sacerdote. Escuta, irmão, olha para cá. Primeiro, procure um pastor que você veja que ele tem Bíblia, que ele tem comunhão com Deus e que ele vive na dimensão espiritual. Pronto, meu pastor, como é isso aqui, pastor? Eu li isso aqui. Aí esse pastor, pronto. Lá no Brasil, você vai passando nas feiras, aí o pessoal diz assim: olha aqui tem um remédio para tudo. Lá tem um remédio chamado que é para tudo. Diz que cura tudo e o povo está morrendo. Assim são as pessoas que não têm Bíblia. Eles vêm para cá no púlpito de vocês e dizem: eu tenho tudo para vocês. E ele empurra para tudo, mas ele não tem nada. Porque um homem de Deus, ele não inventa nada, ele prega o que está na palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, só para vocês entenderem. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, eu não posso conter a alegria que você sente. É assim ou não é? Eu não posso, olha para cá. Agora eu também tenho que saber se a tua alegria é do céu ou não. Pastor, e o senhor entende? Entendo, porque o mesmo Espírito que revela para Deus é o mesmo Espírito que diz: o homem espiritual discerne tudo. Eu conheço. Às vezes tem pastor que diz assim: venha para cá para vocês ser batizados com o Espírito Santo. Aí tem moça que vem brincando com o chiclete aí na boca. Aí chega aqui na frente: glória, glória,
glória, glória. Aí o pregador, batizada. Um dia desse eu disse lá no Tiriricau, nenhum de vocês foram batizados. Eu tenho educação, quando o pregador foi embora, aí ele saiu e disse, olha, tu não está batizada, tu não está batizada, tu não está batizada, tu não está, vamos buscar o Espírito Santo. Não, pastor, tu sabe que tu não está, que tu não foi batizada, coisa nenhuma. Isso é mesmo. Pois é, porque deixa eu te dizer uma coisa, o homem espiritual discerne, irmãos, quem é tomado pela alegria do Espírito Santo, olha para cá, olha para cá. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês e eu encerro com essa. Pedro está na casa de Cornélio, Atos 10. Assim é linda a Bíblia. Está na casa do Cornélio, a multidão todinha lá. Aí ele diz assim, Pedro, eu estava orando, aí ele conta a história todinha. E aí mandou, o anjo apareceu, falou comigo e mandou te buscar. Olha como é as coisas de Deus. E todos nós estamos. Aí a Bíblia diz que Pedro entendeu a visão que ele teve do lençol. Não foi assim? Desse grande objeto. Aí ele entendeu, disse, olha como é que é as coisas de Deus. Agora eu estou entendendo, aquilo ali, quando Deus diz, mata aí, não é animal, são essas pessoas. Pois é agora, Deus. Aí a Bíblia diz, e começando pelas escrituras. Irmão, aí o Pedro empurrou Bíblia neles. Empurrou Bíblia que o culto começou a ficar gostoso. Antes de terminar a pregação, o que foi que aconteceu com eles? Foram batizados com isso. A Bíblia diz que antes dele terminar de fechar a boca, o Espírito Santo desceu sobre eles. E a Bíblia diz que ele diz, olha, desceu. Aí ele diz assim, quando ele viu a glória descer, ele os ouviu falando em línguas. Quando você vai para o capítulo seguinte, aí as autoridades disseram, irmão Pedro, você esteve na casa de gentios? Ele disse, estive. Você sabe que nós não podemos? Ele disse, eu também pensava do jeito de vocês. Mas eu cheguei lá, meus irmãos, eu não fiz nada. Eu só fiz dizer que Jesus Cristo salva. Irmão, eu vi gentil velho falando língua estranha do jeito que eu falei no dia de Pentecoste. Olha para cá! Aí ele abriu a boca e disse, e quem sou eu para impedir a alegria do Espírito Santo na vida? Fique de pé. Oh, aleluia.